O Senhor está em busca de homens bons, de pessoas de bem. Eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar a tua maneira de pensar nesse dia, e eu espero que mude a tua maneira de pensar ao decorrer de toda a sua vida. Com o passar dos anos, você tem melhorado ou você tem piorado? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque alguns podem olhar para os bens materiais, olhar para a casa, olhar para o dinheiro, olhar para a sua profissão, pensar talvez na sua empresa, quanta coisa pode ser colocada nesse melhorar da vida. Mas vamos pensar nas coisas espirituais, vamos pensar nas coisas de Deus, vamos pensar como marido, como esposa, como pai, como mãe, vamos pensar como filhos. Ao passar dos anos, principalmente com você que é de Jesus, você que é cristão, você que defende o Evangelho, você que tem a palavra de Deus como base, fundamento para a tua vida. Você tem melhorado os seus caminhos? Você está notando que os seus dias estão passando e você saiu da mesma? Dizia antigamente, não sei se esse ditado é só da terra do meu amigo pastor Silvio lá do Maranhão, que dizia que está tudo 0 a 0. Você não sai nem para lá nem para cá. Você não piorou, mas também não melhorou. Quer dizer, os anos, à medida que o tempo passa, nós temos que crescer, nós temos que ver uma evolução, nós temos que ver um crescimento. Só que, diga-se de passagem, há muitas pessoas que elas não compreendem que o principal dever do ser humano é crescer em Cristo, é crescer na graça, é crescer na misericórdia, é crescer como bom homem, boa mulher de Deus, pessoas que têm o trato da palavra de Deus como a base da sua vida. Lembramos, eu gosto muito de ler e meditar sobre os salmos. O salmista Davi disse: olha, o Senhor me faz despertar. O Senhor me faz ter prazer. Ele diz: eu queria morar na tua casa e eu peço isso para ti e eu vou buscar porque eu quero estar na tua casa, eu quero crescer, eu quero melhorar. E é triste falar para você dessa forma, mas os anos vão passando e muitas pessoas vão desanimando. Outrora, até já falei aqui algumas vezes, nós vamos estudando, vamos procurando conhecer até o tempo que nós vivemos. A Bíblia fala que nós temos que entender o tempo que vivemos. Nós estamos vivendo um tempo de muita apostasia, pessoas deixando a fé, pessoas mudando a fé, usando coisas as quais não foi Jesus que ensinou. E até mesmo eu estava no último domingo aqui na igreja, aquela típica mensagem de realmente levar-nos à contrição, a entender o que é a salvação, porque nos últimos tempos as coisas não vão melhorar. Não vai melhorar as coisas. E o pior de tudo é que tem pessoas que elas não enxergam e pensam que se as coisas não melhorar, Deus não está ao lado dela. Há muitas batalhas que temos que enfrentar, que é uma necessidade da nossa vida, mas nós precisamos entender que o melhor ainda está por vir. O que é o melhor? É a graça de Deus. E olha o que diz o salmista. Eu vou começar no Salmo, mas o propósito é lá em Timóteo. Salmo 37, versículo 23, o salmista fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ou seja, a pessoa que está sendo confirmada por Deus, ela está se deleitando, ela está desfrutando daquilo que Deus proporcionou a ela. Claro que envolve o seu esforço, envolve a sua dedicação, envolve o seu trabalho, envolve o amor empregado pela palavra, envolve também todo o teu esforço pessoal. Mas eu queria que você entendesse, o teu esforço pessoal é o que faz Deus mover-se em sua direção. Por que a coisa não tem mudado para você? A Bíblia fala que o Senhor fez escolher um como rei, um dos que era esforçado. Mas quem que é a pessoa esforçada? A pessoa que vive aquela mesmice, não é rotina. Porque uma pessoa que tem rotina de oração, uma pessoa que tem rotina de leitura, uma pessoa que tem rotina de constância na igreja, essa pessoa cresce. Uma pessoa que ouve muito a palavra, ela cresce, ela melhora. E infelizmente, a grande dificuldade que vemos nesse tempo é a religiosidade. Pessoas que estão achando que a igreja vai trazer alguma mudança para ela, se ela não praticar. Jesus disse: sede, pois, praticantes.
Os passos do homem bom, os homens bons têm os seus passos confirmados por Deus. Cada coisa que tu toma decisão, Deus honra, Deus abençoa. Você cresce. Você tem que olhar para trás e ver, olha como Deus tem sido bom comigo. Olha só, à medida que a palavra vai entrando, vai passando ao meu coração, eu vou colocando um filtro. Eu vou filtrando o que eu deixo reter, o que eu não deixo reter. Eu vou deixando o meu coração cada vez mais abastecido. É como um celeiro, é como se fosse um silo que retesse os grãos para o momento certo. Na hora da colheita, você está recebendo palavra, está recebendo uma direção, não saia dela. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Se os seus dias estão passando e você não está melhorando, se você não está, quando eu digo melhorando, não pense somente em coisas materiais. Não pense somente nisso, porque as coisas materiais, o próprio Cristo disse, Mateus capítulo 24, vou pôr na tela para vocês, Mateus 24, versículo de número 1 e versículo 2. Põe na tela para as pessoas lerem em casa o que Jesus falou sobre as coisas materiais. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, a grandeza do templo. Jesus, porém, disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, nós temos aqui já a consequência do que vai acontecer dos bens materiais. Tudo vai ser derrubado, destruído. Nada disso se aproveitará para aquela pessoa que almeja o céu. A cada passo da tua vida, você tem que estar mais perto do céu. Não digo somente, pastor, mas é pela idade. Não, não é assim não. Se fosse assim, o Silvio estava perdido, né, Silvio? Quando eu falo isso para você, gente, a questão, eu brinco muitas vezes com vocês aqui, mas a minha intenção principal é fazer você entender que o fim é eminente. Todos nós chegaremos a um fim. E como você chegará no fim? Ah, pastor, eu sou jovem ainda. Eu já vi muito jovem partir, muito mais cedo que muito idoso. O que digo para você tem a intenção de trazer você, de aproximar você a entender. À medida que você conhece a Deus, a benignidade de Deus passa a fazer parte da sua vida. O que é isso, pastor? A benignidade é a qualidade de quem faz o bem, de quem procura sempre melhorar. Você é um crente, à medida que passa o tempo você está cada vez melhor? Ou você é daquele crente que fala, ai, o irmão passou e não me cumprimentou. Ai, eu acho que eu não tenho mais que ficar nessa igreja. Ai, porque o pastor nem me ligou essa semana e você ligou para o pastor, às vezes o pastor está lá internado, está morrendo lá o homem de Deus e você está lá bravo que o pastor não te ligou. Todos temos problemas. O apóstolo Paulo falou, vocês sofrem, eu muito mais. E quando digo isso, pensando nas masmorras frias, gélidas, úmidas que esse homem passava. Ele estava preso e ainda ali, escrevendo cartas para que a igreja não deixasse a base da fé, que é o evangelho, para que não deixasse de crescer. Não é o lugar que não te deixa crescer, não é o ambiente que você está, porque o Paulo, de dentro de uma prisão, ele fazia que a igreja crescesse, mesmo que ele não estivesse presente. Por que aquilo acontecia? Porque aquele lugar não definia quem ele era, porque Deus fazia que os passos de Paulo, pense não somente nos passos físicos, não somente o caminho de andando na rua, mas os trabalhos, o que empenhava o Paulo a colocar a mão a fazer, Deus honrava. Deus honrava o apóstolo Paulo. Como que eu posso dizer isso para você? Olha as cartas maravilhosas que a igreja recebeu, que até hoje nos faz olhar para trás, faz olharmos para dentro de nós mesmos, encontrar e ver o quão falhos somos. Por isso que os passos de quem é bom, de quem anda com Deus, quando digo bom no sentido de andar na benignidade, de fazer aquilo que é correto, de andar na justiça, de amar o próximo, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem do seu marido, orar pela família. O Paulo falou para o Timóteo, o dia que você estiver na igreja, pessoas, porque o Timóteo era um jovem pastor, iniciando ali nos seus 14, 15, 16, 17, até 18 anos, ali um jovem pastor, um evangelista. Olha, Timóteo, vai chegar um tempo da tua vida que você vai notar, você vai perceber na tua caminhada que muitos crentes,
entre aspas aqui. Tem muitos que dizem ser de Deus, mas não lutam pela família. Está lá em Atos 5:8. 1 Timóteo 5:8. Muitos não lutam pela família. Muitos já não querem ver os seus. Ah, pastor, aquele ali não tem jeito. E eu vou dizer para você, não tem jeito porque você está esquecendo do favor de Deus. Você está se esquecendo da palavra que um dia foi enxertada ao seu coração. Porque um dia Deus falou com você. Um dia Deus tratou com você. E por que que nós, ao invés de melhorarmos os nossos caminhos, nós estamos piorando? Olha para o lado. Olha para a cristandade de hoje. Gente, que se a palavra for uma palavra um tanto quanto dura para se ouvir, porque a palavra do Evangelho, o Paulo disse que é loucura. É louco quem dá atenção para uma coisa dessa. O Paulo falou. Jesus disse para o Paulo, Jesus falou para os seus discípulos, para muitos nós que seguimos aquilo que Deus nos ensinou, é loucura. Mas o Paulo disse, para mim é poder de Deus. Então veja aqui, olha a diferença de como você encara as coisas. Aí o Paulo chama a atenção do Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, eu pretendo ler do versículo 1 até o versículo 9, vou tentar chegar lá. Aqui fala-se da corrupção dos últimos dias. Vocês estão vendo aí as barbáries. Gente, é tão abominável essa é a palavra. Aliás, não tem palavra para descrever a maldade de algumas pessoas em um tempo de calamidade. Nós ouvimos, gente, pessoas, né? Claro que isso nunca é bom, assaltando principalmente os indefesos, idosos, crianças, jovens, adolescentes, pessoas que estão, por exemplo, nessa triste história que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam tudo. E as pequenas oportunidades daquilo que sobrou em algumas casas, pessoas entrando para saquear. Dentro dos abrigos, eu vou falar assim de maneira bem aberta, eu não quero que ninguém se chateie com o que eu vou falar, mas dentro dos abrigos, onde estão milhares e milhares de pessoas, sem saber o que vai ser amanhã. Ali dentro, pessoas abusando de crianças, de pessoas indefesas, tendo ali atos sexuais na frente de outras pessoas. Pastor, por que o senhor está falando? Porque essa é a podridão do ser humano. Ah, pastor, homem nenhum presta, vírgula. Deus está atrás dos homens bons, dos benignos, daqueles que têm o coração de Deus. Deus vai honrar aquelas pessoas que estão se esforçando. Não é aquela pessoa que aceitou a situação, está sentada e achando, para mim não tem jeito, faz tantos anos que eu luto e nada acontece. Pastor, para mim parece que a minha vida eu nasci para quebrar pedras. A Bíblia fala que tem um tempo para quebrar pedra. Está lá em Eclesiastes 3. Existe tempo de quebrar pedras, existe tempo de juntar pedras. Mas por que eu estou quebrando pedra a vida inteira? Será que o problema é as pessoas? O problema é o local que eu estou? O problema é quem está à minha frente? O problema é o patrão? O problema é a esposa? É os filhos? O problema é ganhar pouco? Qual que é o problema? Aí o Paulo traz para nós um vislumbro, traz para nós uma direção para a gente também não ficar abalado, para a gente não se abalar. 1 Timóteo 3, versículo 1 fala assim: sabe, porém, ou seja, guarde isso, fique ciente disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos muito trabalhosos. Estou com pastores aqui comigo hoje, e alguns até mais velhos que eu em idade, mas também mais velhos de ministério. E eu tenho certeza, se eu chamar eles para perguntar aqui agora e perguntar, pastor, os dias que nós vivemos na obra de Deus, na igreja, com as pessoas, tem só melhorado, né? Só temos melhorado. Nós só temos visto as pessoas cada vez melhores. Eu tenho quase certeza que, se formos sinceros, nós não vamos dizer que as coisas só têm melhorado, porque os tempos são trabalhosos. E por que os tempos estão trabalhosos? Porque o trabalho pastoral cada vez fica mais difícil. Estava vendo aqui mais cedo o Palavra que Traz Fé. Esse Palavra que Traz Fé foi gravado em 2021, 2022.
eu olhei para o meu rostinho ali e falei, né, como fala o pessoal da região, a idade está chegando, né? Como diz aqui, os pés de galinha vão aumentando, né? A telha vai ficando diminuindo. Os dias estão passando, gente. Mas por que está tão difícil? Era para ser difícil assim? Não deveria. Mas por quê? O Paulo fala, vai ficar difícil, Timóteo. Os tempos são trabalhosos. E este homem que descreve essas palavras está encarcerado na prisão. Quer tempo mais trabalhoso do que você não poder ter a liberdade de caminhar publicamente? E ele fala, vai ser pior. O pior de tudo não é a penitenciária que ele ficava preso lá, amarrado, açoitado, zombado, machucado. Ele está dizendo que vai ter tempo mais difícil. O tempo que as pessoas vão estar presas aqui dentro. Que a pessoa vai ficar enlouquecida com o celular na mão. Que o pastor vai estar dizendo assim, olha, o melhor que você faz é perdoar. Ó, Jesus falou, perdoai aquele que vos ofende. Ore por quem te fez mal. Ore por quem te persegue. Eu não. Sabe? Aquela pessoa fala, eu sou uma pessoa muito boa. Só não gosto daquele diabo da minha sogra. Como é que eu vou explicar? Como é que você vai se explicar diante de Deus? Ah, pastor, eu gosto muito. E, pastor, eu amo todas as pessoas. Mas aquela minha cunhada, mas que ela morra. Sabe aquela minha nora? Sabe o que está acontecendo nesses dias? Os dias são trabalhosos. Porque as pessoas estão morrendo dentro de si mesmas. Elas estão se aprisionando dentro de si mesmas. E neste tempo, doença do século, gente. Doença do século. São as enfermidades que estão na alma. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de bipolaridade. A pessoa está sorrindo agora, se a pessoa passar na frente dela, às vezes por passar muito rápido, a pessoa já fica brava, já não fala com a outra mais. Crentes dentro da mesma igreja que não se falam. Você acha que tem lugarzinho no céu para você desse jeito? Você acha? Por isso Paulo fala, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. As pessoas não se importam mais umas com as outras. E isso, ele fala, agora ele aumenta o caldo, né? Ele engrossa o feijão, ele põe água no feijão. Olha o que diz o versículo 2. Por que vai acontecer isso, Timóteo? Deixa eu te explicar. Não fique perturbado ouvindo isso aqui não, Timóteo, mas estude isso aqui, ó. Porque haverá homens, ou seja, seres humanos, que são amantes de si mesmo. O que é um amante de si mesmo? O que é uma pessoa amante de si mesmo? É aquela pessoa que ela até ela tem, sabe, um sentimento por outrem. Ela até tem aquele sentimento de poder fazer alguma coisa, desde que ela seja privilegiada primeiro. Esse é o amante de si mesmo. Aquela pessoa que só pensa em si, que é individualista, que ela quer crescer, mas ela quer crescer sozinha. Até mais cedo a gente ouviu na palavra que traz fé, tem pessoas que ela quer que você cresça, desde que você não cresça mais que ela. Desde que você não fique melhor que ela. E isso, o Paulo fala, há pessoas que são amantes de si mesmas. Que se está tudo bem para ela, então tá bom. Eu vou falar para você com todas as letras. É difícil de falar isso para você, porque algumas pessoas não vão gostar. Mas sabe por que a tua vida está estagnada? Porque você está acomodado. Amante de si mesmo. O acomodado, o maior amante de si mesmo é o acomodado. Que está vendo, desculpa a expressão que eu vou falar, minha mãe falava, quando a água bate no pescoço, você tem que fazer alguma coisa. Tem gente que a água já passou no pescoço e a pessoa está um pouco se importando com a vida dela. Ela não está entendendo que a família está indo para o buraco da perdição, está indo para o inferno, teu casamento está cada dia pior. Mas por que isso está acontecendo? Porque você está olhando só para você. Veja, nos gabinetes pastorais, tem pastores aqui. Eu tenho quase certeza que nos atendimentos de casal, a maioria dos casos, como que são as palavras, não é assim, pastor Silvio, não é assim, pastor Ed? A pessoa fala assim, a culpa é dela, a culpa é dele, é ele que é assim, é ela que é daquele jeito. Ah, porque ela faz isso, ele faz aquilo outro. A culpa, ninguém acha culpado em si mesmo, sempre o culpado é o outro. Sempre o culpado é o outro. Por quê? Porque as pessoas, elas são amantes de si mesmas, ela pode estar errada, né? É tipo mulher, né? Mulher que é assim, né? Não, minha esposa, eu brinco com ela assim, minha esposa, ela nunca passa frio.
Por que, pastor, que ela nunca passa frio? Porque ela está sempre coberta de razão, né? Brincadeira, gente. As irmãs não vão me apedrejar, por favor. Não tem maldade nas minhas palavras. Agora, a grande dificuldade as pessoas são amantes de si mesmas. Aí por que mais aumenta? Olha, palavrinha pequena, mas com grande peso. Avarentas. O avarento não é só aquela pessoa que não compra um doce, uma bala. Não é aquela pessoa que não traz um pãozinho para comer entre os amigos no trabalho. Não é só essa pessoa. O avarento é aquela pessoa que em tudo os olhos dela só pensa só em reter para ela. Se ela tiver lucro, isso aqui, a avareza de uma pessoa, a dureza do coração, até nos sentimentos, que tudo é só para ela. O amor tem que se dividir só para ela. É o avarento. Presunçoso, pessoas que presumem coisas, que elas olham, imaginam, pensam e já declaram, né? Elas são presunçosas. Que mais? Pessoas soberbas. Tem palavras aqui que não precisa nem explicar, né? O soberbo, que é a pessoa altiva, que se acha melhor que as outras. Blasfemos. Cuidado com você que fala mal. Essas igrejas, porque não sei o quê, que fica pedindo oferta e dízimo. Mas você segue pessoas, pastor, eu só vejo esses pastores que não tem igreja, que eles pregam na internet. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que esses pastores que falam da internet, é hipocrisia falar que eu não prego na internet, estou pregando na internet agora. Mas esses que não têm, né, uma igreja, que está ali estruturando um trabalho, cuidando de pessoas, né, que você vê a pessoa lá de Rolex, você vê a pessoa, né, andando, né, com aquelas calcinhas coladas, né, bonitinhas, assim, mostrando o músculo, né, aquela luz de fundo bonita, né, olha que palavra bonita, pastor. Vai lá ver se essa pessoa atende um casamento, está com uma igreja com 50, 100, 200, 1000 membros ali, com problemas que precisam de oração. Vai lá, veja se está tendo esse trabalho, veja. É fácil falar quando não se pratica. Porque está descrito, pessoas que estão blasfemando. Essa semana agora, domingo passado, acho que vai passar na quarta-feira, o show da fé. O missionário estava falando sobre o trabalho que é feito na Índia. Sabia que o país mais populoso do mundo hoje é a Índia? Onde ainda as pessoas se curvam para beijar o casco de um boi? Para idolatrar um boi? Sabia disso? Todas as manhãs na Índia, o show da fé é traduzido para todas as pessoas ouvirem falar de Jesus Cristo. Você está falando muitas vezes mal de pessoas que esses recursos que entram nesta obra é para alcançar o mundo. Lá no Ocidente nós estamos vendo no Oriente, nós estamos vendo a palavra de Deus sendo divulgada. Mas pastor, o que adianta pregar na TV? Quantas pessoas estão sendo alcançadas? Quantas pessoas? Você que me assiste agora, a grande massa que me assiste são pessoas que estão na cidade, muitas pessoas de outras igrejas. Olha a importância que há essa pregação, este ensinamento. Mas são blasfemos, que falam mal. Não fale do que você não sabe. Não seja presunçoso em dizer aquilo que você não tem entendimento. Aí ele diz, são desobedientes a pais e mães. Aqui eu não vou nem entrar no detalhe, que você já deve imaginar o que é. São pessoas ingratas. Aqui eu vou parar porque é um sentimento que mexe comigo. A ingratidão, ela pode derrubar muita gente. Enquanto está tudo bem na tua vida, você é o melhor cristão que existe. Agora, quando a ingratidão bate à tua porta, quando você estendeu a mão, quando você fez por aquela pessoa coisas que talvez você não fez nem por familiares seus, ou talvez até por pessoas de dentro da sua casa. Você foi lá, você fez como bom samaritano, tratou, curou, pagou. Quantas vezes nós passamos por isso? Pastores passam por muita ingratidão. Você realiza um casamento, você apresenta um filho na igreja, a pessoa sai da igreja, te vê na rua, vira a cara para você, quase cospe na cara do pastor. E isso porque são pessoas ingratas. Por que está difícil? Porque hoje temos visto uma grande dificuldade de evangelistas, de obreiros. Porque se levantar é fácil, pastores, é fácil. Pastores estão comigo aqui, vocês balançam a cabeça, sim, não, sim. É fácil levantar obreiro na igreja hoje? Tá fácil você ter uma pessoa para poder levantar, fazer um evangelismo? Pastor Silvio, da última vez a gente conversou, ele me falava, pastor, eu faço o seguinte, eu pego o meu alforje,
Coloco ali dentro de uma sacola várias revistas do Show da Fé, pego ali livros e vou para a rua evangelizar. Eu e o Pai, o Espírito Santo e Deus. Eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque faltam pessoas, as pessoas não estão se dispondo mais à obra de Deus. Por que isso está acontecendo? Seria tão trabalhoso assim? Seria tão difícil assim? Não, não seria, mas os ingratos que só querem receber, né? Dizia um ditado popular, né? Tem muitas pessoas que se fingem de leitão. Sabe o que é se fingir de leitão? Já ouviu essa expressão? É um ditado gaúcho lá do meu amigo Silvio. Tem gente que se finge de leitão para poder mamar deitadinho, né? Ó, só deitadinho. Tem gente que se tiver que fazer alguma coisa, pastor, eu não posso. Não consigo. Por que tem sido? Por que está tão trabalhoso a coisa? Porque o pastor tem que falar, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, quando deveria ser prazeroso para você estar na igreja. Por que você sente isso? Porque são pessoas ingratas. Quantos curados? Você que me assiste, eu tenho certeza que 90% das pessoas que assistem essa televisão, que assistem essa programação, já receberam algum tipo de bênção, de cura, de uma dor de cabeça, um câncer. Já vimos pessoas curadas de fibromialgia aqui, pessoas curadas de coisas que talvez aos olhos humanos é impossível. Pessoas que tiveram AVC, estão completamente bem, sem nenhuma sequela. Cânceres. Como pode? São pessoas ingratas, que receberam algo tão grande da parte de Deus, mas elas não se cuidaram para fazer o bem. Aí termina dizendo, homens profanos, sem afeto natural, sem conseguir olhar para as pessoas que estão sofrendo ao lado dela, podendo fazer alguma coisa, ela não faz nada. Pessoas sem afeto natural. É natural você tentar ajudar. E aqui é onde eu vou parar alguns minutinhos. Pessoas irreconciliáveis. Gente, pessoas irreconciliáveis são aquelas pessoas mais difíceis que estão dentro da igreja, que estão dizendo que são de Jesus. Eu fico pensando, as pessoas não vivem o mesmo evangelho que está aqui na Bíblia, não pode. Porque uma pessoa irreconciliável é aquela pessoa que não tem como você argumentar, não tem como você pedir perdão, ou ela nunca vai pedir perdão, ela vai estar sempre coberta de razão. Pessoa difícil de lidar. Essas pessoas são as pessoas que arrastam um monte de gente para fora da igreja. Pessoas irreconciliáveis, caluniadores que caluniam. Isso ainda tem, inclusive, pessoas que cometem calúnia contra outras pessoas ainda podem ter que passar por processo, hein? Não calunie alguém. Pessoas incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Ou seja, vê alguém fazendo o que é bom, a pessoa é o mínimo que tem que fazer. Às vezes a pessoa está passando uma luta tão grande, mas a pessoa está ali se esforçando e a pessoa está pouco se importando. Versículo de número 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos das coisas boas dessa vida, das bagunças, do que amigos de Deus. Tendo uma aparência, parece, mas negam a eficácia dela. Tendo a aparência de piedosos, mas na verdade não praticam ela. Aí o Paulo fala, Timóteo, essas pessoas que têm todas essas características, quem tem essas características, se elas não se converterem e não mudarem, eu vou vir aqui, Silvio, daquele jeito bem focado aqui agora, estas pessoas, se o Evangelho, se Cristo não moldar o coração dessa pessoa, o Paulo fala, essas pessoas é melhor que você se afaste delas. Por que se afastar delas, pastor? Se nós temos que ganhar os perdidos, sim, nós temos que ganhar, faça isso. Mas não conviva com essas pessoas, porque senão daqui a pouco os traços dessa pessoa estão sujando você. Está fazendo você se tornar uma pessoa semelhante a ela. Dessas pessoas você se afasta. Eu termino lá em Salmo 12, no versículo 1, que diz assim, Salmos 12, 1 fala assim, salva-nos, ou seja, Senhor, estou aqui suplicando, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Isso aqui
já dá a direção para todos nós. São poucos. E eu, de verdade, com toda a minha alma, sem nenhuma ignorância e prepotência, sem nenhum olhar presunçoso, eu quero fazer parte desses aqui. Dos poucos fiéis, dos poucos que são gratos, dos poucos que têm entendimento de quem era. E a pergunta do início, eu termino te perguntando de novo. Você tem melhorado? Você tem sido um marido melhor? Você tem sido uma esposa melhor? Você tem sido um filho melhor? Eu pergunto aqui na classe de pastor, pensando nessa nomenclatura, eu tenho sido um pastor melhor que o tempo passa? Ou você cada vez mais está igual o profeta Eli? Sabe o que é o profeta Eli? Sabe ou não? O profeta Eli viu o grande Samuel, em ascensão, cresceu na presença de Deus, viu seus filhos se perder dentro da casa dele. E sabe como que ele morreu? Ele morreu em cima de uma cadeira. A Bíblia fala, não estou aqui trazendo nenhuma característica para apontar defeito, mas a Bíblia fala que ele estava muito acima do seu peso. E ele estava sentado numa cadeira. Ele já nem mais pregava mais. Para você ter uma ideia, nos dias do Eli não havia palavra revelada. Deus já não falava mais com Eli. Ele só estava naquela mesmice. Aí a Bíblia fala que ele caiu para trás. Pense como pode uma pessoa cair para trás da cadeira e morrer. O Eli morreu. Então, o que estamos fazendo na nossa vida? Se você está piorando, ao invés de melhorar, mesmo andando com Jesus, entre aspas, porque quem anda com Jesus, Salmo 37, versículo 23, põe na tela para a gente ler, Salmo 37, 23, porque Deus faz o quê com os homens bons? Deus confirma os passos do homem bom. E ele deleita-se no seu caminho. A pessoa que está sendo confirmada por Deus, ela se deleita, ela desfruta. É prazeroso quando você é usado por Deus. Então cuide para que você não chegue no fim e descubra que ao invés de melhorar, você piorou. Melhore, seja uma pessoa melhor, um filho melhor, seja um funcionário melhor dessa empresa, seja alguém que defende realmente o Evangelho com todas as suas forças, em o nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, eu começo essa oração, o pastor Silvio termina, nosso tempo é curto. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Deus, as necessidades que nós enfrentamos, Tu sabes, ó Deus, os sentimentos do nosso coração, sabe, ó Deus, se estamos realmente pleiteando Tua causa ou se estamos vivendo uma balela, se estamos brincando de crente. Jesus, há muitas pessoas que estão sofrendo, e muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas que estão carregando em sua vida uma enfermidade mortal, e isso devido à falta de ter olhado para Ti. E hoje ela se encontra numa cama, se encontra no hospital. Outrora, a casa de Deus era o ponto de encontro diário. Hoje, para ela é só como dizia o salmista, é só a lembrança de um dia que estava tão bom na presença de Deus. Pai, faça que essa pessoa volte para o Senhor, que ela volte-se à Tua palavra. Oro também, Jesus, por aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, pessoas que estão nas suas casas, ó Deus, que estão sofrendo com doenças, ó Deus, as quais os médicos dizem não ter cura. Jesus, coloque nestas águas a unção do Senhor, para que todos que delas beberem sejam livres de suas mazelas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu Deus, os tempos trabalhosos que nós vivemos hoje, nos faz também, ó Deus, acreditar que um tempo de superação se manifestará. Mas para que isso aconteça, meu Pai, é preciso, Senhor, que esta pessoa saia da caverna, que ela saia do sepulcro, que ela saia da escuridão. E nós estamos aqui, ó Deus, pagando o preço para ver essa pessoa fora dessa caverna, fora desse sepulcro,
fora dessa escuridão, pessoas perdidas em seus próprios pensamentos, oprimidas pelas circunstâncias. Quantas pessoas chegam nas igrejas dizendo: eu estou desanimado, eu não tenho mais força, eu não tenho vontade. Essa é a doença, ó Pai, que tem crescido no meio do teu povo. Cura, ó Deus, a tua igreja, meu Pai. Não falo isso, ó Pai, não oro ao Senhor e as pessoas acompanham para aborrecer o coração de ninguém, mas o Senhor conhece a realidade que estamos vivendo. Pessoas doentes na alma, Senhor, que eram para estar trabalhando, ó Deus, pelo teu reino, estão dando trabalho nas igrejas, mas o Senhor está mudando essa história agora. O Senhor está revertendo essa situação, porque no nome do Senhor Jesus Cristo estamos unidos para quebrar todas as cadeias que prendem essas pessoas e também, ó Deus, para anunciar um tempo, ó Deus, de restauração em o nome de Jesus. Sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, confirmando, ó Deus, estas palavras, nós determinamos sobre teu povo, meu Deus, que todos os demônios que se levantaram tentando oprimir essa pessoa, impedi-la de andar no caminho santo, em nome de Jesus nós dizemos: sai de dentro desta casa, demônio que recebeu oferenda, que foi pago, que recebeu para matar esta pessoa, para desanimar esta pessoa, em nome de Jesus eu digo: saia, vá embora e não volte nunca mais, em o nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu creio, Jesus, na minha restauração, na transformação da minha família, no nome de Jesus. Se você crê, beba desta água e seja livre em nome de Jesus.